Audiência pública da Lei Orçamentária Anual 2023, que estima a receita fixa a despesa do município de Amparo para o exercício de 2023. Projeto de Lei 74/2022, 27 de outubro de 2022. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, imprensa local. Boa tarde, internautas que nos acompanham pelas redes sociais de YouTube, Facebook e Instagram. Saudações aos ouvintes da Rádio Municipal de Amparo, que nos acompanham através do Minuto Câmara, que divulga notícias diárias e atualizadas dos trabalhos legislativos amparense. Boa tarde ao público presente, que nos dão a honra com sua presença nesta tarde. Boa tarde, autoridades presentes, as quais registramos as presenças do Vinícius aqui, presente, e do assessor dele. Boa tarde, Mário. Obrigado pela sua presença. Muito nos honra. Nesse momento, declaro abertos os trabalhos para a realização da audiência pública da Lei Orçamentária Anual de 2023, que estima a receita fixa a despesa do município de Amparo para o exercício de 2023. Projeto de Lei 74/2022 pela Câmara Municipal de Amparo. Agradecemos a presença e damos boas-vindas aos representantes dos municípios de Amparo presentes nessa reunião, que farão as apresentações. Passo a palavra ao vereador Edson Batista da Silva, que conduzirá os trabalhos. Fique à vontade, vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres vereadores. Também ao nosso secretário Vinícius, aos presentes também, a todos aqueles que estão online. Eu quero, antes de eu começar, presidente, o secretário pediu uma parte, eu vou deixar que ele fale e depois a gente começa. Certo. Fique à vontade. Boa tarde a todos, público na internet, da rádio. Eu queria só fazer uma observação, né, em relação à última audiência, que a gente já fez a apresentação dos valores, né, e quais secretarias teriam os recursos. Aí a gente tinha um grande público que solicitou que fosse feito o maior repasse para as entidades. E a gente montou uma equipe no outro dia e aí a gente acatou as sugestões deles, cumprindo, né? Porque uma audiência pública é para sugerir, né? Ideias, sugestões e intervenções. Então a gente acatou das entidades, 1.400.000 vai ser destinado às entidades de acordo com o que foi solicitado, tá? E acho que agora vocês têm mais também algumas observações, mas eu só queria fazer essa observação daquele dia que a gente conseguiu trazer mais recursos para as entidades, a pedido do prefeito, inclusive, né, para dar uma atenção para isso. Isso daí é muito importante, porque o trabalho das entidades aqui em Amparo é muito grande. Sim. E muito nos honra poder contribuir para que essas instituições continuem fazendo o seu serviço. Certo. A gente montou uma equipe no outro dia com o pessoal da assistência social, de finanças, da administração, e a gente conseguiu atendê-los. Isso é muito importante. Pronto. Muito obrigado. LOA 2023, Lei Orçamentária Anual, PL 74, 2022. O que é e para que serve? A Lei Orçamentária Anual é um instrumento de planejamento de curto prazo de um ano utilizado pelos municípios com o objetivo de gerenciar as receitas e despesas públicas em cada exercício financeiro. Ela garante o gerenciamento anual das origens e das aplicações dos recursos públicos. Assim, por meio do orçamento, define-se o montante de recursos que se espera arrecadar e a forma como esses recursos serão aplicados pela administração pública municipal. Como funciona? Ela é elaborada com base nas diretrizes anteriores, apontadas pelo Plano Plurianual e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, ambos definidos pelo Executivo, a partir dessa discussão com a comunidade. Antes de ser sancionada a lei, a proposta orçamentária é analisada pelos vereadores, que podem apresentar emendas ao projeto de acordo com o critério estabelecido pela LDO. Base legal: Lei Federal número 4.320, 1964, Lei Complementar Federal número 101, 2000 e Lei de Responsabilidade Fiscal, LDO e PPA Municipal, artigo 165 e excesso Constituição Federal 88. Receita estimadas 2023, administração direta, receitas correntes, impostos, taxas, contribuição de melhoria, 87.898.620.
Contribuições, 5.869.000. Receita patrimonial, 7.785.350. Receita de serviços, 144.200.000. Transferências correntes, 307.785.200. Outras receitas correntes, 9.474.100. Total das receitas correntes, 418.958.470. Receita de capital, 59.125.290. Transferência intra-orçamentária, 1 milhão. Deduções Fundeb, 41.850 e 600 mil. Total da receita municipal, 472.144.780. Despesa fixada, 2023. Prefeitura Municipal, 91%, 430.606.960. Administração indireta, SAI, 7%, 34.911.620. Câmara Municipal, 6.626.200.000. Total da despesa, 472.144.780. Investimento previsto. Administração direta. Eu queria aproveitar e já perguntar para a gente andar. Esse investimento previsto aqui, que está a administração direta, quais que são esses investimentos? Porque eu tentei olhar, li, porque veio mais enxuto dessa vez o LOA para a gente. Eu gostaria, pelo menos, para a gente entender melhor o que vai ser feito, o que tem aí dentro. Dentro desses valores tem todos os projetos do governo que estão sendo anunciados, né? Então, o recapeamento, as operações de crédito estão sendo captadas também. Os empréstimos? Sim. Até por isso que o valor está bem alto também em relação a isso. Então, os convênios que estão sendo realizados. Então, a gente tem a reforma da Feira do Produtor, tem a Ponte Vecchia, tem as pavimentações. São todos os programas que estão sendo anunciados nesse investimento hoje. E porque quando olhando assim, você olha assim, mas você não vê o que tem, né? Então é muito importante estar aberto, né? Isso seria muito importante a gente ter essa visão mais macro. Cada né? pasta tem a sua, né? Sua destinação. Mas uma aquisição, até, inclusive do prédio da Santa Casa. Então, tem vários investimentos aqui. Tá joia. Acho que no final passa para o público ou pode ouvir já? Sim? O senhor quer perguntar? Não, já quer. Não, pode ir. Né? Bom, quero cumprimentar aí a vereadora Rosinha, os vereadores Mineiro, Carlitinho, Pastor Elcio, o secretário Vinícius, nosso sempre diretor Júlio, o senhor, não lembro o nome. Não, eu queria perguntar, Vinícius, o seguinte, eu não ouvi direito o que você falou. Até para os internautas é importante isso. Esse investimento da administração direta, 68 milhões, quantos disso aí está do empréstimo? Hoje nós estamos autorizados a captar de empréstimo 24 milhões. Quer dizer, a gente tem autorização da Câmara que foi 50 milhões, mas conveniado com a Caixa tem 24 milhões. Mas desses 68 é 24? Isso. E o resto, o que é? Tem investimentos de fonte de tesouro, de repasses de convênios estaduais, federais, né? Entre os repasses estaduais, por exemplo, a gente tem a reforma da Feira do Produtor, tem a reforma da Ponte Vecchia. Isso aí é DAD ou é de emendas, alguma coisa? DAD. Né? Mas só DAD de 23 ou de 22? O DAD tem a etapa do parque, por exemplo, lá do Parque das Águas, a gente tem DAD desde 2019. Eu sei, mas esse do Parque do Produtor, que DAD que é? Esse acho que é 2021, né? 21. 21. Se confirmar que não é um programa... E lá do parque não vai concluir? Lá está na quinta etapa já. E está previsto investimento desses 60? Tá. Os investimentos que estão sendo realizados. Isso eu vi.
Bom, tá bom, mas eu acho que precisava detalhar mais isso aí, porque mesmo na peça você não consegue ver o que é. O vereador está certo. Também vai aprovar isso, como é que você vai dialogar com o município? Acho que é importante esclarecer, viu, vereadora Rosinha? Viu, vereadora Então a gente tem a integração... Silvinha. Bem, boa tarde, vereador. Ampliar o que vai ser feito com esse dinheiro, e pode ser questionado, pode ser questionado. Eu passo a lista aqui. Tá bom. Integração Obrigado. da Ponte Vecchio, 1.200.000. Praça Safada Salles, revitalização etapa 3, 850 mil. Revitalização do Parque Ecológico, 300 mil. Ponte Vecchio, segunda etapa. Conclusão do Parque Municipal de Amparo, 1.100.000. 1.200.000, desculpa, já com a contrapartida. Sistema viário, pavimentação, recapeamentos, guias e sarjetas. São Dimas, Jardim Europa, São João, 700 mil. Recapeamento asfáltico, 1.800.000 aproximadamente. Calçados acessíveis na Rua José Fontana, 330 mil. Convênio de construção e reforma da Praça do Vale Verde, primeira e segunda etapa, somando os dois, aproximadamente 300 mil. Nossa Rua, pavimentação, recapeamento, guias e sarjetas, 4 milhões. Obras de infraestrutura urbana, pista de caminhada na Praça de São Dimas, recapeamento asfáltico da Rua João Excel, pavimentação da Rua Armandino Seabra, recapeamento asfáltico da Rua Barão Sintra. Somando tudo aí, a gente tem aproximadamente 2.200.000. Pavimentação da Rua Antônio Miota e dispositivos de acesso ao Jardim Seabra, 380 mil. Obras de pavimentação, urbanização e melhorias na Rua Armando Belagamba, Orlandi, no distrito de 3 pontos, 850 mil. Pavimentação, recapeamento, asfalto, drenagem, Alberto Lastória, na Chácara das Águas. Reforma e ampliação de estação de tratamento de água 3 pontos, 288 mil. Pavimentação e recap em diversas ruas do município, 288 mil também. Pavimentação da Avenida Ayrton Senna, 2.010.000. Infraestrutura urbana, construção de acesso e iluminação do conjunto habitacional Atílio Mazzilli, 272 mil. Revisão do plano municipal de saneamento, 210 mil. Construção de creche padrão FDE, 7 salas, na Rua Silvio Marques Almeida, São Roque, 3.320.000. Ampliação, cobertura da quadra padrão FDE, 623 mil. Aquisição de mobiliário, 120 mil. Construção e reforma de praças de lazer na Rua Venezuela, Peru, Jardim Figueira, 510 mil. Construção de campo de society no distrito de Arcadas, 300 mil. Revitalização de quadras poliesportivas e construção de quadras de areia, 577 mil. Aquisição de um caminhão basculante, 680 mil. Aquisição de uma escavadeira hidráulica, 440 mil. Aquisição de um caminhão-pipa, 804 mil. Esses 3 são para o SAI. Aquisição de picadeiras de galhos, 198 mil. Aquisição de trator agrícola, 297 mil. Aquisição de equipamentos agrícolas, arado, motosserra, motopoda e soprador, 100 mil. Aquisição de veículo caminhonete, 198 mil. Aquisição de veículo 4 portas, 100 mil. E reforma do centro de especialidade médica, 450 mil. Então, isso que eu tenho aqui, 30 milhões definidos aqui. Aí tem mais 21 milhões em asfalto, né? E aí e o restante a gente deixa em orçamento, surge durante o ano. Seria bom. Só uma coisinha, seu secretário. Além dos 24 milhões, os 21 milhões também compõem os 68 milhões aqui. Não, a gente tem 24 milhões. 21 milhões está dentro do 24. Então a gente tem aprovado na Caixa 24, 21 milhões vai vir desse recurso. Não, mas nós tivemos 2 projetos aqui na Câmara. Um que aprovou 50 milhões e um que aprovou 21. Isso, só que a gente não pode captar todos, né? A gente tem um limite de captação de operação de crédito, que ele é determinado e varia de acordo com a nossa receita, né? Tá. Então, hoje o limite do município de captação de recursos aí por operação de crédito seria uns 40 milhões, 43 milhões. Dentro dos 68 temos os 24, que é financiamento. Isso. Temos convênios. Temos convênios, que a maioria foi descrito aqui, né? E tem recursos próprios. Isso aí, recursos próprios, a gente deixa o saldo na dotação, porque durante o ano aparece necessidade de investimentos, aquisição de veículos, equipamentos, né? O que o senhor relatou aí, isso não tem como
por físico, né? Para a gente poder colocar dentro porque fica melhor até tanto para a gente para poder voltar e também para os munícipes, né? Porque fica uma informação aberta, né? É isso que acabou faltando, porque você olha a administração direta, 68 milhões, mas aonde vai? Né? Pelo menos tem uma noção. Aí se eu depois puder, por gentileza, passar isso para casa, né? Essa também essa administração indireta... Vereador, eu tenho uma dúvida aqui, desculpa, eu queria... O Júlio falou, eu não estou entendendo, assim, ó. Se nós aprovamos 50 milhões, houve um empenho aqui da casa para aprovar os 50, depois mais 21. E se vocês tinham conhecimento do que o limite de capacidade de crédito era menor, por que aprovou 71? Acho que quando eu assumi a secretaria, né, esses projetos já estavam correndo e eu inclusive fiz o alerta, né? A gente tem um limite de captação de recursos. A Câmara autorizou, né? E como também a receita ela varia de um ano para o outro, então a gente também tem, né? Esse limite também varia de um ano para o outro. Então a gente tem a autoridade. Sim, depende da receita versus despesa, vai ter a... Esse ano foi excepcional em relação à arrecadação, tivemos um aumento muito grande, esse limite também aumentou. Se acontecer o ano que vem, nos próximos 5 anos, também já tem autorização para fazer essa captação. Meu secretário, então aproveitando, já que você tocou no futuro, todos nós sabemos que o impacto da receita dos estados e municípios em face da redução do ICMS para redução da gasolina, ele vai ocorrer uma diminuição da receita, até uma diminuição sensível, significativa. No seu planejamento desses 68 milhões, existe aí uma parte que é convênio com relação ao governo do estado. Você está prevendo, você está preparando uma análise para poder o que vai ser cortado? Porque vai ter uma queda sensível da receita. Então, senhores vereadores, na peça orçamentária, vocês têm que olhar muito essa questão do amanhã. Existe uma possibilidade muito grande, não sabemos qual vai ser o tempo, se vai ser logo no começo do ano, no terceiro trimestre ou no final do ano, mas vai ocorrer. A queda da receita está estimada aí em alguns bilhões no estado de São Paulo. Então tem que ficar bem atento a essa questão, não achar que isso aqui vai ser estável, que isso vai ser verdadeiro, porque pode mudar muita coisa. E a questão do empréstimo, vereadora Rosinha, nós estamos com uma Selic aí de 13,75. O impacto do juro vai ser muito grande. Você sabe disso, né, Vinícius? Você é da área de finanças. Então, essa peça orçamentária tem que ser muito bem detalhada, muito bem conversada, chamar mais gente que possa ajudar a decifrar isso, para não fazer uma peça orçamentária que seja amanhã... gera expectativa, estou falando de política, gera expectativa na população, aí você não consegue cumprir, porque houve isso ou aquilo. É isso que eu queria colocar. Obrigado. Só para responder, Mário, quando a gente elaborou a peça, já está com a previsão da queda do ICMS. 7 milhões que é a previsão de redução para o próximo ano, tá? E também estamos trabalhando já com uma previsão de queda realmente de repasse. E também essa... já prevista no orçamento. Do SAI também, sobre esses 3.296. O SAI, ele já parte de um investimento previsto da agência reguladora de 2 milhões aproximadamente, né? Então, tem as ações aqui dos caminhões. O SAI normalmente é mais aquisição de bombas, são equipamentos, não tem investimento de grande porte aqui, mais manutenção, aquele investimento de substituição de equipamentos que danificam. Tá? Bom, e total de investimento consolidado de 71.839. E essa aquisição de imóveis, tem algum imóvel assim, que é pontuado ou é separado para... Foi aberta essa ficha de aquisição de imóveis devido a projeto, né, do governo de aquisição do prédio da Santa Casa.
Aí seria, no caso, apontando a Santa Casa. Isso. Entendeu? Que seria importante, né? Eu acho que se aí tivesse pelo menos uma observação que fosse para Santa Casa, né? Para a gente não ficar só olhando o número, né? Entendeu? Sem saber onde vai indo, né? Então eu acharia importante que tivesse esse adendo, né? Que discrimina, põe ali. Dentro do orçamento é mais, né? mais essa peça numérica mesmo, né? Sim, mas essas codificações. Mas para gente que no tá... caso de aquisição de imóveis mesmo, a previsão que foi inserida aí para aquisição do prédio da Santa Casa. Mas seria importante porque para a gente ter noção do que vai ser feito, né? Porque pelo menos ter uma noção daquilo que imóvel será, né? Porque mandando uma só aqui para a Câmara, tira xerox e a gente repassa para todos os vereadores. Certo? Não precisa mandar para cada vereador. Manda um e a gente... Que põe no projeto, eu né? disponibilizo essa lista aqui. Faz favor. É importante para nós. Aí a Câmara põe também no espelho da transparência. Vereador Elcio, licença de novo. O que vai comprar com esses 5 milhões aí? Qual é a... Eu disse que está dotado para a Santa Casa. Então nós estamos pedindo para poder colocar, né, e especificar, né, para que venha para cá especificando o valor e especificando qual imóvel que está adquirindo, né, ou vai adquirir. Ele vai mandar para nós, Vou fazer a lista aqui. por gentileza, tá bom? Os valores previstos na LOA, segundo consta na página 11, ainda estão fortemente impactados pela pandemia vivida nos últimos anos, provocando grande alta de preço em produtos, serviços essenciais e... Desculpa aí, eu estou lendo aqui. Serviços essenciais e, consequentemente, na arrecadação e despesas municipais. Ainda as projeções da Receita para 2023 levam em consideração a arrecadação atual do município e as previsões do Banco Central para a economia. As receitas próprias, aquela resultante de impostos, taxas e outras receitas cobradas pelos próprios munícipes, foram orçadas em 144.036.890. Já as transferidas pela União e Estado são 307.787.200. Repasses significativos provenientes de convênios, 32.035 do SUS. Para a merenda escolar tem 1.521.300. Transferência do Estado, maior fonte de receita, é a participação no ICMS, já foi falado aqui, cuja previsão de receita é 126.159.000. Então, de recurso próprio, nós temos 144 milhões, é isso? Que é de imposto, que seria isso? Eu tenho esse dado aqui. É isso? Isso. A receita proveniente da transferência do Fundeb apresenta valores inferiores para o município. Amparo receberá valor menor que aquele a ser retido, o equivalente a 20% da receita bruta do ICMS, IPI, exportações, ICMS, FPM, PVA e ITR. Essas reduções atingem o valor total de 41.850.600, enquanto a previsão de arrecadação do Fundeb é 35.060. Então nós vamos ter um déficit. É normal. De 6 milhões que nós vamos repor. A gente repassa mais para o Fundeb do que recebe, né? Porque isso aí é uma discussão que a gente tem tido aqui na casa, né? Devido a isso. Fica retido. Né? Então, na realidade, é 35 milhões, mas o município já põe mais 6 milhões para poder complementar. Educação. O volume a ser alocado será da ordem de 105.997.922,96. Esse valor totaliza 29,62 em relação aos limites constitucionais obrigatórios. Valor obrigatório previsto na... Deixa eu... Pode ler. Na emenda constitucional 1496, artigo 212 da Constituição Federal 88, 25% das receitas resultantes de impostos próprios e transferidos. Saúde, o percentual mínimo de aplicação é de 15% das arrecadações de impostos próprios e transferidos.
A aplicação feita pelo município foi da ordem de 26,59. Mas o secretário falou que foi 30% agora? Isso é a previsão para o ano que vem, né? Já para o ano que vem. Esse ano já, mas está um pouco abaixo de 30 agora. Que agora subiu um pouco os gastos da educação. Ah, entendi. O montante deu uma estabilizada, então hoje está em torno de 27% de gasto com a saúde. Então, para o ano que vem vai ser esses 26,59. Previsão, sim. Como a gente tinha uma previsão também bem inferior esse ano, foi um gasto bem superior, é a primeira inicial, né? Depois acabam chegando recursos aí, transferências, emendas. Aí... O montante total de recursos da área da saúde será de 114.487.470,60, sendo 80.329.608,62 de recursos próprios e o restante de recursos do SUS, federal e estadual, convênios e capitais. Na realidade aqui, 80 milhões desses 114, 80 milhões é da prefeitura e 32 milhões é do SUS. Que vem. Isso. Um pouco, né? Vai gastar praticamente todo o recurso da receita própria com a saúde? Todo o recurso de receita própria? Porque não é 114 de receita própria. Vai gastar 80 milhões. Então, vai gastar agora 80 milhões na saúde. Isso. Então vai sobrar 20, 34 milhões, isso? Não. Na receita própria, se não me engano, é 144, né? 144? 144 milhões. Isso. Mas mesmo assim, vai gastar quase 60% da receita com a saúde? Aproximadamente. Ainda em educação e saúde, a administração municipal pretende investir 7.152.438,66 em projetos definidos no PPA e LDO. A Câmara, o valor de 6.626.200 será repassado ao Legislativo sob forma do 10º e obedecer aos parâmetros estabelecidos na Constituição Federal. É importante ressaltar que, além dos gastos ordinários aos trabalhos, a Câmara também terá a reforma da nova sede no prédio prevista para o ano que vem. Alguma? Quer falar? Pode passar na próxima, acho que ela desdobra. Né? Aqui tem as despesas da Câmara corrente. Pessoal e encargos são 4 milhões, é isso? 4.436.200. Outras despesas correntes, 1.140.000. Despesas de capital, obras, instalações, equipamentos e material permanente, 1.050.000. O senhor quer explicar? Posso explicar. Em relação ao orçamento da Câmara, a maior parte da nossa despesa é despesa com pessoal, né? O nosso orçamento, pelo limite constitucional, poderia ser superior a 20 milhões de reais. A gente faz de acordo com a nossa necessidade e a nossa realidade, né? Sempre procurando usar bem o recurso público. Então, por isso, o nosso orçamento está previsto aqui na casa dos 6.600.000 para o próximo ano. Nós temos como um investimento, uma despesa aí maior de capital, a construção da nova sede da Câmara, né? Estamos soltando a licitação, uma tomada de preços para contratação de empresa para fazer o que for necessário lá para que o imóvel onde a gente vai esteja em condições de receber a nova casa. Inicialmente, para essa tomada de preço, nós temos um valor de R$1.700.000, que é do orçamento deste ano. Esse recurso nós já temos. Nós vamos segurar esse recurso para fazer o pagamento no próximo ano. Então, em relação à despesa de capital do próximo ano, estou pegando aqui de baixo para cima, para o próximo ano, eventualmente, se alguma coisa faltar para esse item de obras, nós estamos separando aqui R$400.000, tá? Se naquilo que for preciso ali para a gente. Mas com esse valor que nós vamos segurar agora, já seria suficiente para a gente fazer a obra que precisamos para podermos mudar no próximo ano. Junto aqui nesse 1.050.000, nós temos R$650.000, que é para compra de equipamentos, deixa eu pegar aqui para falar mais corretamente, equipamentos e material permanente. Então, o que precisar de equipar, né, a parte do plenário, por exemplo, cadeiras novas, mesas novas, parte de som, então vai estar tudo dentro dessa dotação aqui.
Essa outra despesas correntes são as coisas do dia a dia, do funcionamento da Câmara, né? Então a maior parte aqui seria outro serviço de terceiro pessoa jurídica, no valor de R$600 mil. Outro serviço de terceiro pessoa física, no valor de R$180 mil. E serviços de tecnologia da informação e comunicação, no valor de R$110 mil. Né? A gente pretende também, com a nova casa, com mais espaço, fazer melhorar a parte da comunicação da Câmara, inclusive equipando a parte da TV Câmara, né? Então tudo isso vai estar aqui. Então, dentro dessa despesa de R$1.140.000 previsto, as principais são essas. A gente tem outras, mas são valores menores, né? E depois a parte de pessoal e encargos, que é o maior valor aqui, né? Lembrando que aquilo que a gente não utiliza, a gente devolve no final do exercício para o executivo. Queria voltar. Posso Pode. só fazer uma... Pode fazer. Então, com um quadro aqui também, para que a gente não tenha dúvida, né, na questão da receita. Então, as fontes do Tesouro, aquelas disponíveis para utilização, é 281 milhões, tá? Essas vêm de diversos impostos, tá? Então, aquela confusão, vai arrecadar 140 e vai aplicar 80 na saúde. Não, mas a gente tem mais outras fontes, 140 é IPTU, ICMS, coisas próprias nossas, né? Mas fonte do Tesouro a gente tem várias outras fontes. Transferências e convênios estaduais vinculados, 71 milhões. Aí eu tô falando em números arredondados, tá? Recursos próprios de fundos especiais, que são aqueles fundos, né? Fundo da criança e adolescente, fundo do meio ambiente, 4.286. Recursos próprios da administração indireta, que é do SAI, 34 milhões. Transferência de convênios federais, vinculados, 44 milhões. Outras fontes, 201. Operações de crédito, 34 milhões e meio. E emenda parlamentar, 790 mil. A gente colocou uma previsão de emenda abaixo, né? Depois a gente executa a gente não tem a certeza das emendas que vão entrar, então a gente colocou algumas que a gente já está bem adiantada com os deputados, então... Voltar um pouquinho aqui. Eu queria saber aqui, deixei passar, mas aqui ainda em Educação e Saúde, a Administração Municipal pretende investir 7 milhões em projetos. Você sabe dizer quais são esses projetos? Esse aí a gente precisa levantar. Com as duas pastas mesmo. Poderia levantar para a gente saber, né? Pelo menos qual projetos, porque quando você vê que em projetos... Você vê, tinha construção de creche, eu vou ter aquela lista, né? Tinha construção de creche, tinha algumas ações da saúde, mas a totalidade aqui a gente precisa levantar. Aquelas reformas. Porque ficou muito, achei muito enxuto. Porque só da creche, né? Aquela creche que vai ter são 3 milhões, né? Então já pega praticamente metade desse. Nada. Bom, o pedido para eventual ajuste no orçamento através de abertura de créditos adicionais e suplementares foi incluído nesse projeto e consta até o limite de 15% das despesas total fixada, até o limite da dotação consignada como reserva de contingência, 2 milhões. Bom, eu fiz umas anotações aqui, só que eu não coloquei aqui, olhando. Você falou acho que da Ayrton Senna, né? Uhum. Eu queria saber aqui, eu vi na página 4, aqui, até do SAI, alienação de bens, você sabe informar? Sim, a alienação de bens do SAI é a previsão de leilão de bens servíveis. Então tem aqueles bens que já não têm utilização, que estão no pátio, metal velho, carro, eles pretendem fazer um leilão de alienação de bens. Em cima, né? 800 mil, né? Isso, 800 mil. Uhum. E também eu fiz aqui na página 27, que eu vi assim, remuneração DP Bank FNS SUS Moreirinha, aquisição de material permanente, 5.100, depois tem outro Santa Maria, R$200, outro Pinheirinho, 1.600, depois Boa Vereda, 1.500, e depois Vale Verde, 2.500. Aqui. Esses aqui são recursos que são transferidos por convênio, né, que ficam na conta, e eles geram remunerações mensais. É como se fosse uma poupança. Aí esses recursos vão também, eles têm uma conta específica, que depois são somados a esses. Essa conta não é o valor total. Esse é só aquele rendimento do valor que está aplicado.
Ah, só o rendimento do Isso. valor, porque aqui não põe como que é rendimento, né? Põe a É peça remuneração, cheia. Isso. Mas é o rendimento, seria o rendimento daquele montante que já está disponível, né? Aham. Que também depois ele é aplicado no próprio convênio. Né? Porque olhando assim, você olha um cheio, né? E a gente, por isso. Bom, o vereador Carlitinho tem alguma? Mineiro, fica à vontade. Só queria que mandasse pra nós, pra Câmara aí, esse papel, onde que vai gastar todo esse dinheiro, né? Porque senão depois a pessoa pergunta pra gente, a gente fica meio... que é bastante de coisa, né? Então era bom. Sim. Isso aqui eu trouxe falei, vou deixar pronto pra audiência, que é outra quando eu apresentei. Se tiver questionamento do investimento, eu vou deixar fácil aqui, porque... É mais fácil. Mas eu envio sim. Isso, porque Mas isso- Tinha certeza que ia ter investimento. O pessoal quer saber onde vai ser investido, né? é porque se você olhar só número, né? Aham. Aham. Ah, não é? É bom. Quanto mais transparente, mais fácil. Aham. Que as pessoas perguntam pra gente, e outra, até pra gente mesmo tá perguntando. Eu também separei aqui esses negativos. Essas são as deduções, né? É. As deduções que depois vão compor o Fundeb, por exemplo. Rosinha? Não, já Presidente? foi tudo bem explicado. É como o Mineiro falou, é importante trazer para nós, Certo. certo? Para a gente poder... Já imprimo aqui pra você. Ótimo, e melhor ainda, porque daí a gente sabe o que responde lá fora. Tá ok. Porque a gente que é vereador é muito questionado. Aham. Então nós temos que saber aonde sim, está o sim, dinheiro, certo. o que vai fazer, o que Tá vai certo. deixar de fazer. A maioria aqui vai ser convênios, né? Quando vocês perceberem aqui vai ser por via de convênios. Aí tem os outros investimentos também que correm dentro da prefeitura, que Isso. são menores montas e tal. É importante, sim. Certo. A Ayrton Senna, qual o problema que ela não foi ainda resolvido lá, que tem para asfaltar e até hoje, né? Eu não respondo pela SMDU, mas até onde Ela eu não sei, tem luz também. ela precisa precisa ter uma desapropriação lá. Porque o valor tá aí, né? porque só eu tô- pra responder, né? Porque só asfaltar ela. E lá é uma avenida de bastante movimento, Sim, né? E tá Lá- complicado sem luz lá, Até viu? onde eu tinha Conhecimento. conhecimento, assim, eu precisava fazer uma desapropriação de um trecho ali para poder tocar o projeto. O senhor quer fazer mais alguma coisa? Rogério? Quer falar alguma coisa? Não? O seu Mário, os demais? Tá. Por gentileza. Boa noite. Sim. Nesse orçamento, inclusive, não só Arcadas 3 Pontos, como São Dimas também, agora passa a integrar, tem Maior, né? uma ação ali destinada a... Preciso confirmar aqui, eu preciso abrir aqui. Se eu não me engano, salve me engano, parece que é 900 mil, se eu não me engano, para Arcadas e parece que é 600 mil para Três Pontes. Salvo engano. Aí Casote vai ficar bravo, hein? É que Arcadas também é maior, né? Porque... E o São Dimas, então, vai... O São Dimas também vai ter uma previsão aqui, né? E também é relativo, né? Porque muitos dos contratos que vão para os distritos, por exemplo, a coleta de lixo não é empenhado do recurso do distrito, ele é do todo. Total. Esse valor é destinado para ação própria do distrito mesmo. Então, é para fazer uma pequena reforma em algum lugar, uma intervenção, comprar um pouco de material de consumo, então é diretamente para o distrito. Mas o montante investido é meio investido não, né? As despesas são maiores do que os 900 mil ou 400 mil. Porque tem coleta de lixo, tem educação, tem vários. Tá bom, obrigado. E aquela rúbrica que o senhor pediu também já está aconselhou, né? Vou perguntar essa questão do São Dimas. Ô, Júlio, passou alguma lei aqui para dar essa denominação orçamentária para o São Dimas? É um bairro. A lei orçamentária agora. Pois é, mas A lei orçamentária. eu me lembro que isso tinha alguma complicação do ponto de vista legal de transferir dinheiro para um bairro, diferente dos distritos.
Não, não é uma unidade, ela é uma ação, né? Isso. É um gerenciamento. Pois é, mas isso aí não é a unidade orçamentária. Você Não, precisava ver isso aí no orçamento, ação. se pode fazer isso É aí. um gerenciamento. Não, gerenciamento é uma coisa, é uma questão administrativa. Lá Sim. o Fernando vai ser Isso. o gerente. Ele vai apontar as coisas, vai falar, vai transmitir para o secretário, vão executar uma obra. Porque lá não é distrito. Agora, transferir dinheiro para lá, não pode. Ou então, precisa esclarecer melhor isso aí, que para Sondimas tem os 900 mil reais. Não, 900 Não, mil assim para como- Arcadas, 600 mil para Três Pois Pontos. é, para Sondimas o valor, não sei se tem Acho valor, que mas se em termos tiver de- valor tem que esclarecer, porque isso aí não pode, eu acho que não pode. Em termos de orçamento, é um departamento. E tem um diretor e ele vai ter um certo recurso para gastar com material de consumo, serviços, enfim. Não, então É uma se fosse um diretoria que vai ser departamento, feito, porque montada como lá. está aí na peça orçamentária, está parecendo que você vai transferir o dinheiro. Não, mas lá está dizendo diretoria. Que lá, Uma espécie lá. de diretoria. Bom, tá É. bom. Não está dizendo que lá não é. Porque lá não é legal, distrito. Legalmente Sim. não é correto. fazer Inclusive, dinheiro nem para 3 pontos de Arcadas é transmitido, né? Eles são isso. Não, eu sei, você gasta só com. Isso. O senhor quer fazer algumas considerações? Não? Bom, como já terminamos, eu creio que foi tirado, sanado as dúvidas, né? Não tem dúvida no momento. Eu passo a palavra ao presidente e muito obrigado a todos. Eu quero justificar a ausência do presidente da Câmara. Ele já tinha um compromisso assumido, um compromisso familiar, então é por esse motivo que ele não está aqui com nós hoje. Então, eu estou representando ele por motivo pessoal. Então, agradecemos a presença de todos, a audiência pública da Lei Orçamentária Anual de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do município de Amparo para o exercício de 2023. Projeto de Lei 74/2022, em especial ao expositor e vereador Edson Batista, que nos brindou com a sua fala. Agradecer ao secretário Vinícius, da Fazenda, do Orçamento, Vinícius Pagan de Melo, muito obrigado pelo esclarecimento. Agradecer a Silvinha, que também está aqui, ao Mineiro, Carlitinho, aos demais pessoas que compõem essa nossa tarde aqui. Muito obrigado e dou por encerrada, então, a sessão de hoje. Obrigada.